E aí pessoal, tudo bom? Então, sou o Diego Leal, terapeuta sistêmico, e nesse processo de emagrecimento sistêmico nós vamos continuar falando agora sobre atividade física, sobre as práticas corporais. Olha só, esse foi o lugar que mudou a minha vida. São dois lugares. Outro dia eu vou fazer um outro vídeo. Eu já fiz alguns vídeos lá, mas eu vou fazer especialmente para vocês. Esse lugar fica logo ali na frente, de frente para o mar, numa pracinha. Então, esse aqui é um terraço que fica em cima da minha casa aqui, que é um lugar que eu gosto muito, que é muito arejado, é muito gostoso e é amplo o suficiente para poder dar umas caminhadas e corridinhas, né? Então eu quero contar a história de como que isso aqui se tornou uma realidade para mim. Eu fiquei um ano perdendo peso, né? Foram 48 quilos que foram perdidos ao longo de 3 anos na parte total, global do processo, mas a parte dietética foi de final de janeiro de 2020 até dezembro de 2020. Então um período de 11 meses foi o que eu precisei para alcançar a minha meta e chegar nos 90 quilos. Então agora hoje eu estou no período de manutenção, e para fazer essa manutenção eu preciso continuar, lógico, intensificando e melhorando cada vez mais as práticas corporais. Lembrando que uma das coisas que me motivou a iniciar a parte que tanto me dava trabalho, que era a parte dietética, foi justamente um processo de hérnia de disco, tem hérnia de disco lombar, e os problemas que surgiram no joelho, tornozelo e pernas no geral, porque eu comecei a ter muita dificuldade para me abaixar. Então a obesidade mórbida, por incrível que pareça, não foi o motivo principal de me dar motivação para eu conseguir me mobilizar, foi a dor mesmo, né? Então assim, ó, no início da pandemia, nós começamos a utilizar esse espaço, porque o mês de fevereiro, mês de março, foram muito importantes para mim, porque eu estava, além de fazer os alongamentos, eu comecei a fazer caminhadas, eu ia até essa praça que eu falei, e lá eu dava umas giradas, umas caminhadas, fazia umas alongadas, sem uma atividade física assim mais intensa. Mas no início da pandemia, o Sérgio, que é educador físico que trabalha comigo, e a psicóloga Nádia vieram até aqui, esse espaço, para fazer um vídeo para incentivar o povo de Cabralha a fazer exercícios em casa, mostrando para eles que qualquer lugar poderia ser utilizado, né? Um lugar que pudesse a pessoa se movimentar, para não ficar em casa assim só engordando. Então esse espaço aqui foi utilizado e eu queria mostrar para vocês verem como ele é simples, né? Então aqui tem uma escada, né? Essa escada traz para cá, que é o espaço que nós usamos para fazer o vídeo, essa areazinha aqui, ó. Então, dá uma olhada para você ver como é simples. Então, eu transformei esse espaço, né, num espaço de meditação para mim, né? E aí eu começo aqui, logo de manhã, quando eu venho, depois que eu faço alguns alongamentos, eu começo a fazer esse processo aqui de caminhada, ó. Eu faço as voltas aqui, ó, e eu não fico no número de voltas, eu fico pelo tempo, mais ou menos, eu vou controlando pelo relógio e vou respirando enquanto eu caminho. No final do ano, quando eu comecei a usar suplementos, a minha atividade física se tornou mais fácil, porque se fortaleceu minha musculatura. Eu já havia perdido bastante peso e comecei a me sentir bem mais fortalecido, até seguindo as dicas do Dr. Liu, usando os suplementos que ele pede para usar. Então eu comecei a fazer isso aqui, ó, pequenos trotes, né? Cooper. Então eu comecei a utilizar esse espaço a partir do momento, no início da pandemia, onde eu precisei ficar de isolamento. Eu estava com suspeita de Covid, não contraí o Covid, mas precisei ficar em isolamento. Então aí que eu comecei a usar mais intensamente esse lugar e eu gostei, eu peguei gosto. Agora é muito tranquilo, muito natural. Eu venho aqui praticamente todo dia. No início da manhã, eu faço os alongamentos lá na sala, ali perto da cozinha. E depois eu subo para cá. Então, assim, a atividade física é muito importante. Muito importante. Eu tenho que afirmar que o meu peso, ele não foi eliminado tanto com a atividade física quanto com a dietética, mas a atividade física foi muito importante por conta do bem-estar, por conta da ansiedade. Então, se eu não fizesse atividade física, eu não conseguiria controlar a ansiedade que me leva à compulsão e aquela coisa de comer muito, né? Então tem gente que diz assim, ó, não vou fazer esse processo para emagrecer porque eu não consigo fazer atividade física.
Gente, no início, nos primeiros meses, eu praticamente não fazia. Era só umas caminhadinhas, porque eu não conseguia fazer nem isso aqui que eu tô fazendo agora. Ó. Não conseguia fazer. Então eu posso dizer que os primeiros 29 quilos foram eliminados praticamente com o processo psicológico, né, com a adaptação da low carb, com a dieta da medicina indiana. Os primeiros 29 quilos foram sem... Olha só, o que eu dava eram umas caminhadinhas, porque eu caminhava bem devagarzinho e tal. Alongamentos, que eram feitos até mais pensando na coluna e na dor. Então, gente, a gente precisa acreditar e tomar coragem, né? Hoje que eu já cheguei na minha meta, eu já faço mais atividade física pensando em fortalecer a musculatura, em poder comer uma coisinha diferente, depois poder eliminar as calorias, poder ter uma vida assim mais balanceada, equilibrada, uma coisa assim mais normal, vamos dizer assim. Então, muitas vezes a atividade física não é do jeito que a gente pensa. A gente tem crenças limitantes, coloca bloqueios, né? E a atividade física, alimentação, né, controle de ansiedade, tudo aquilo que é um obstáculo no processo de emagrecimento, muitas vezes precisa ser constelado separadamente. Porque às vezes a pessoa coloca uma crença limitante tão grande, coloca um obstáculo tão grande, né, uma falta de fé, uma falta de ação tão grande, uma apatia tão grande que se torna necessário parar e olhar para aquilo ali especificamente para aquele obstáculo. Muitas vezes essa falta de fazer exercícios físicos pode ser um problema familiar, pode ser uma coisa que está no sistema, né? Essa coisa de comer compulsivamente pode ser também. Então, muitas coisas que insistem em ficar e a gente não consegue largar aquilo de jeito nenhum, a gente precisa olhar, tá bom? Então, esse é meu trabalho como constelador, esse é meu incentivo, tá bom? Então, grande abraço.